Olá, tudo bem? Em outubro, o Brasil tem novas eleições. Para estar falando sobre esse assunto, eu estou recebendo o chefe do cartório eleitoral de Penápolis, Samuel Pereira da Silva. Tudo bem, Samuel? Seja bem-vindo à TV Câmara. Bom dia, muito obrigado. Agradeço a oportunidade para a gente poder fazer alguns esclarecimentos aqui na TV Câmara. Samuel, como estão os preparativos para a próxima eleição, primeiro turno, 5 de outubro? 5 de outubro. Tiramos como base sempre que o primeiro turno é sempre no primeiro domingo de outubro. Nesse ano vai cair no dia 5. Caso haja um segundo turno, é sempre no último domingo de outubro, que esse ano deverá cair no dia 26. Samuel, num comparativo nesse caso, 5 de outubro, nós teremos 5 votos. Na eleição municipal são 2 votos. Que diferenças principais, além do número de votos, você pode apontar? É que no caso, como são 5 votos, começando pelo deputado estadual, depois deputado federal, depois senador, depois governador, depois presidente. Cada vez que o eleitor vota, ele precisa apertar a tecla verde do confirma. E isso confunde bastante as pessoas, porque às vezes elas digitam errado, não aparece a foto de quem elas estão esperando. Então, o que a gente aconselha para a maioria das pessoas é que já saiba em quem vai votar, que chegue lá na sessão eleitoral com a famosa que a gente chama de cola. A cola é permitida, você leva anotado. Nós, inclusive, no cartório eleitoral, nós temos um impresso próprio para isso, onde nós distribuímos gratuitamente para a população, para que a população anote os seus candidatos de preferência. E quando você chegar na sessão eleitoral, basta que você copie aquilo que você já tem anotado. E você vai agilizar bastante o tempo de voto. Repetindo, então, a ordem da votação? Inicialmente, deputado estadual, onde são 5 números. Aí você confirma. Depois, deputado federal, 4 números, você confirma. Aí, em seguida, senador, 3 números, você confirma. Governador, 2 números, você confirma. E presidente, 2 números, você confirma. Essa eleição, em nível nacional e também estadual, ela é mais complicada que a municipal? Em termos de urna, ela é mais complicada. Mas em termos de urna, porque como exige mais votos e mais... que o eleitor tenha que trabalhar mais tempo com a urna, então ela é um pouco mais complicada nesse aspecto da urna. Por isso que a gente pede que você já veja os seus candidatos e leve a cola. Em termos locais, a eleição municipal é muito mais complicada, porque nós tomamos conta de registro de candidatura, de propaganda, uma série de coisas que nós que temos que tomar conta. Apesar que nós também tomamos conta agora, mas a propaganda agora é mais cadenciada. Quando é local, aquelas disputas são mais acirradas, né? Então é mais quente a eleição municipal, que complica bastante o nosso trabalho. E lembrando que é o cartório eleitoral que conduz o registro das candidaturas de vereador, prefeito. Exatamente. Todo o registro de candidatura é feito, a verificação de fotos, documentos. Tem que haver o julgamento até a hora da eleição, se ele está apto ou não. Toda uma série de problemas, denúncias com relação a tipos de propaganda locais, de propaganda, formas de propaganda, inclusive não só propagandas visuais, mas propagandas no rádio, que nós comandamos também. No rádio, porque nós não temos propaganda de TV aqui, mas no rádio nós comandamos. Então são uma série de coisas que nós temos que ficar, aquelas pesquisas também nós temos que ficar controlando aquilo lá. Então, a municipal, para esse tipo de trabalho, é bem mais complexo. E, claro, também o registro dos eleitores. Sim, de qualquer forma, nós temos que cuidar da população, né, dos eleitores. Eu sempre gosto de avisar o seguinte: em todo ano eleitoral, as pessoas desconhecem essa informação, 150 dias antes da eleição, o cadastro fecha. Esse ano caiu no dia 7 de maio. Então, todo ano, no começo de maio, o cadastro fecha. Por quê? Porque aquele cadastro é da onde vai ser tirado o caderno de votação. Então, aqueles dados que tem no cadastro é que vão ser impressos. Então, se eu ficar mexendo naquele cadastro até o dia da eleição, eu não consigo imprimir os cadernos de jeito nenhum. Então, nós somos, o Estado de São Paulo, hoje, responde por 25% dos votos do país, certo? Então, nós temos aqui 425 zonas eleitorais. Então, você imagina esse volume de pessoas, né, votando. Então, é necessário que esse cadastro esteja bloqueado. Então, ele para no dia 7 de maio, que é o final de alistamento que a gente chama, e retorna normalmente no começo de novembro, quando terminam todos os recursos, e reabre para todos os trabalhos de título eleitoral.
Ou seja, se uma pessoa deseja mudança do local de votação, tem que ser antes de maio. Antes de maio. Qualquer movimentação, o que a gente também recebe muito lá são trocas de nome. Então, pessoas que casam, descasam, então querem tirar o nome, colocar nome, trocar de escola, trocar situações, todos os dados cadastrais pessoais dela, da pessoa. Então, até o dia, no começo de maio, nesse ano foi até o dia 7 de maio, para fazer o título a primeira vez. E aí o que a gente ouve é o seguinte: mas eu não tirei título, eu não tenho título, e eu arrumei um emprego, arrumei o primeiro emprego, e a empresa está me pedindo um título de eleitor. A Justiça Eleitoral tem uma declaração padrão que sai diretamente dos nossos registros lá, onde ela informa que aquele eleitor esteve no cartório eleitoral, mas devido à determinação legal, existe o número da lei e tudo mais na declaração, que ela não pôde tirar título, porque fecha o cadastro. E que aquela declaração vale até o dia 10 de novembro, para esse ano, por exemplo. Aí sim, depois desse dia ela deve voltar. Porque o CPF, você vai tirar o CPF também a primeira vez no correio, o correio pede o título. Aí você não tem o título porque fechou e você tirou. Você não vai tirar o CPF? Não, você vai tirar o CPF com essa mesma carta. Com a carta que você esteve lá, mas o cartório está fechado. E aí a Receita Federal te dá um CPF provisório. Quando reabre o cadastro, aí sim, a Receita fica te aguardando lá para apresentar o título que você tirou. Se você apresentar, eles validam o seu CPF. Se você não apresentar, eles cancelam o seu CPF provisório. Samuel, e Penápolis, para as próximas eleições, tem quantos eleitores aptos a votar? Aptos a votar, nós temos 45.778 eleitores. Nós temos os eleitores cancelados, que não podem votar, porque deixaram de comparecer às urnas 3 vezes seguidas, e agora não é possível consertar. Nesse intervalo que nós acabamos de conversar, não dá para arrumar o título de eleitor agora também. Aí ele vai ficar mais uma vez sem votar, porque não é possível. E os eleitores que estão suspensos por alguns atributos que tiveram com a Justiça Comum. Número de urnas? Nós temos hoje em Penápolis 126 urnas operantes. Nós temos uma urna que está agregada. Uma urna agregada é quando ela tem menos de 50 eleitores. Como é uma sessão nova, então ela está com menos de 50 eleitores. Aí você agrega para dar menos trabalho. Então nós vamos operar com 125 urnas, apesar de ter 126. E teremos 12 urnas de contingência, que são urnas preparadas para socorrer as urnas que derem algum problema. E Penápolis terá quantos funcionários do cartório e quantas pessoas convocadas para estarem trabalhando nas eleições? Mesários, nas 125 sessões, como esse ano é eleições gerais para presidente, o primeiro turno exige 5 mesários. Então nós teremos como mesário de recepção de votos 625 mesários. Também temos as mesas de justificativa que não tem urna eletrônica, apenas as pessoas, 5 pessoas em cada mesa, onde vão orientar as pessoas de fora como é que tem que haver o preenchimento. Aliás, essa pergunta é interessante para eu poder fazer a seguinte explicação. Você que vai justificar, e você, em qualquer lugar que você for justificar, se você for justificar aqui porque você é de fora ou vice-versa, você deve se comparecer a qualquer urna eletrônica, munido de um comprovante que nós temos lá, um panfletinho lá que nós temos, onde você preenche e vai até a urna eletrônica normalmente como se fosse votar. Apresenta para o presidente, ele vai digitar, a urna vai reconhecer que você não é eleitor, vai perguntar se é uma justificativa, o presidente vai confirmar que sim. A urna te dá um número de comprovação que você esteve naquele lugar, é anotado na sua parte do canhoto e devolvido para o eleitor que está justificando. Então nós teremos 12 mesas justificativas com 5 mesários, serão 60 mais 60 pessoas. E nós temos também 17 locais de votação. Nesses 17 locais de votação, nós teremos 43 pessoas que nós chamamos de apoio logístico. Essas 43 pessoas serão distribuídas proporcionalmente às escolas, de 2 até 4 pessoas, para que elas orientem os eleitores. Se ele está no lugar certo, se ele trouxe o documento, o eleitor às vezes gostaria de saber onde que vota. Então, esse apoio logístico, ele é um que fica, além dele dar o apoio aos eleitores, ele dá o apoio aos mesários, porque o presidente, ele é soberano dentro da sessão eleitoral. Ocorre que se ele tiver algum problema com pessoa embriagada ou pessoa que queira causar algum distúrbio dentro da sessão, ele não pode simplesmente sair da sessão
Então ele chama alguém do apoio logístico e essa pessoa vem e faz a conexão. Ela chama o juiz, ela chama o promotor, se necessário ela chama apoio policial e tal. Então esse apoio logístico é um apoio mesmo, ele apoia tanto os mesários, né, como apoia os eleitores, esclarece com os eleitores. Então são mais 43 pessoas. Esse pessoal estarão distribuídos pelas escolas. Aí nós temos mais um pessoal que nós chamamos, nós temos a junta eleitoral composta de 5 pessoas, que são responsáveis lá no cartório, e mais, como nós recebemos as mídias de votação no cartório, nós temos mais 7 pessoas convocadas para trabalhar só para a recepção das mídias lá. Ou seja, é uma grande estrutura. E em que casos o voto pode ser justificado? Bom, aí existe um pequeno problema que as pessoas confundem, porque fala assim, você tem 60 dias para justificar. Sim, em caso de doença ou impedimento por motivos de saúde, você tem 60 dias para ir ao cartório eleitoral, até qualquer cartório eleitoral, e apresentar um atestado médico que você estava ou sob cuidados ou cuidando de alguém naquele dia. Basta que você apresente um atestado médico até 60 dias depois da eleição e o seu voto estará justificado. Esse é um caso. O outro caso é pessoas que estão fora do país. Tá? Então, independe de quanto tempo você fique fora do país. Qual que é a regra? Que ao voltar ao país, você tem 30 dias para se apresentar em qualquer cartório eleitoral, apresentar o seu passaporte, aonde através dos carimbos, né, fica provado que você naquela época da eleição você estava fora do país. Então seu voto está justificado. E existem alguns impedimentos pitorescos. Por exemplo, existe caso da pessoa que pode pegar um ônibus de viagem às 7 horas da manhã, onde não se iniciou as eleições ainda, e só chegar no seu destino depois das 5 horas da tarde. Né? E isso aí impede que a pessoa vote, obviamente. E para ela justificar, o que ela faz? Apresenta um comprovante, ou seja, a passagem que ela estava naquele dia, naquele ônibus. O que você não pode fazer, o que a maioria das pessoas confundem, é que ela está fora do seu domicílio eleitoral. Então ela está na casa de um tio ou de um parente que mora em outra cidade e fala, eu vim justificar porque eu não estava aqui, eu estava na casa de um parente. Então por isso que eu não votei. Mas ocorre que em todas as cidades existem eleições. Então a sua obrigação fora do seu domicílio, no dia você vai e justifica lá numa urna eletrônica de qualquer escola, da mesma forma que eu expliquei com comprovante. Ou seja, para ficar claro, quem está fora do seu local de votação tem que justificar no dia. Exatamente. Aí tem as exceções, quem está doente, ou o caso que você citou, a pessoa está em trânsito e teve um problema com o ônibus, alguma coisa assim. Exatamente. Tá? São os casos específicos. Não é porque você estava passeando alguma coisa, isso não justifica o fato de você não ter ido na urna. E até você falou agora há pouco da estrutura que os locais de votação têm para receber a justificativa. Exatamente. Mesmo escolas que não têm mesa de justificativa, escola pequena, por exemplo. Só, por exemplo, aqui em Penápolis, o Mário Sabino tem 2 sessões. Não é necessário ter uma mesa de justificativa lá. Tá, mas existem as 2 urnas lá. Então, uma escola de pouco movimento, a pessoa vai lá, entra na fila normalmente, esse apoio logístico que estou te falando está lá. Então, mesmo que não tenha uma mesa justificativa, o apoio explica como é que monta, como é que você preenche aquele formulário da justificativa. Explica, te ajuda lá, preenche, aí a pessoa justifica lá normalmente. E aí quem tem problema, não justificou, tem as penalidades, por exemplo, dificuldade para obter passaporte, eu gostaria que você falasse um pouco disso também. Deixa eu só fazer uma parte na justificativa. Muitas vezes, por exemplo, a pessoa sofre um acidente. Então ela engessa uma perna lá por qualquer motivo. Então ela não. E a urna dela está na escada. Ela está em cima, no andar de cima na escada. Eu vou deixar bem claro que eu ouço a segunda pergunta. A urna pode descer? Não. A urna eleitoral não pode ser movida do local de maneira nenhuma. Tá? Então como é que eu vou votar? Eu quero votar e não posso votar. Bom, existem 2 opções. Se você está querendo votar mesmo de verdade e não tiver acessibilidade na escola, não tiver um elevador nem nada, alguém vai ter que te carregar até a urna. Mas aí você já está justificado o voto, o fato de você não poder votar. Porque você estava por impedimento de saúde. Já escutei isso várias vezes. Né? Então só estou falando isso para fazer um adendo. Por favor. As penalidades, né? Então, o que acontece? Hoje em dia, como cada dia mais o sistema eletrônico vai ficando mais entrelaçado, o que acontece?
todos os setores do governo, por algum motivo, pedem o título de eleitor, tá? Então, você vai fazer um passaporte, já é mais natural isso aí, te pede o título de eleitor. Você vai arrumar um emprego hoje, as empresas, a primeira coisa que faz é pedir o título de eleitor. E você passa num concurso, o título de eleitor. E o que está acontecendo também é o seguinte, a pessoa deixa de votar 3 vezes, cancela o título. Aí ela vai mexer no CPF, por qualquer motivo lá, e aí a Receita fala, olha, você está com um problema no seu título de eleitor, não fala o que é, mas diz que acusa um problema no seu título, você precisa ir até o cartório eleitoral para depois você voltar aqui. O INSS também consegue detectar que existe um problema no título de eleitor, só não sabe qual é, e por causa do INSS fala, você dá um pulinho lá no cartório eleitoral porque você está com um problema no seu título, né? E você precisa resolver lá quando você me trouxer a sua regularização, que nós chamamos de quitação eleitoral. Quando você trouxer a sua regularização, a gente continua aqui. Então o governo, sob todos os aspectos, amarra no título de eleitor. Dá uma dor de cabeça. Entendeu? Então, parece que não significa nada, mas talvez seja para estimular, né, o eleitor a pensar um pouco mais o significado que tem o título de eleitor. Samuel, os convocados pela Justiça Eleitoral para estarem contribuindo no dia, como que está o cronograma de treinamento e como que é esse treinamento? Bom, quando eu cheguei aqui em Penápolis, há 8 anos atrás, o treinamento que eu assisti, os primeiros que eu assisti, era bem simples. Era feita uma palestra e um filme, tá? Mas aí eu percebi o seguinte, que isso era pouco, muito pouco, para quem ia mexer com uma urna o dia inteiro, uma urna que tem uma série de opções. Ela precisa, às vezes precisa ser reiniciada, às vezes a eleição precisa ser suspensa por algum motivo de alguma coisa que esteja acontecendo. Então, depois ela precisa ser encerrada corretamente, senão a mídia não grava. Então, eu percebi que não havia um contato do mesário com a urna. Ele só ia ver a urna no dia da eleição. E isso era bastante trabalhoso, inclusive para o cartório eleitoral. Nós recebíamos N ligações por coisa básica, coisas simples que poderiam ser resolvidas se eu tivesse visto a urna antes. Então eu comecei a dar treinamento para um dia para o presidente e outro dia para o primeiro mesário, que são as duas pessoas em ordem de hierarquia que comandam a urna. Aí eu comecei a escutar a seguinte pergunta: quem que é meu presidente na mesa? Quem que é meu mesário? Aí eu comecei a juntar o presidente e o mesário. E tivemos problemas onde o presidente atrasou e o primeiro mesário não foi. E os outros, o segundo mesário, primeiro secretário, segundo secretário, nunca viram a urna na vida. Eles não sabiam nem o que eles faziam com a urna. Então, esses são problemas que foram sendo depurados, né? Então, hoje, pela primeira vez, agora essa próxima eleição, serão treinados todos os mesários. Então, eu digo, mas eu nunca fui chamado. Porque eu também nunca tive um problema que nem eu tive da outra vez. Então, a gente vai... para que eu preciso de um extintor aqui se nunca pegou fogo aqui? Então, justamente para isso mesmo. Para quando pegar fogo, o extintor está aí. Então, eu vou fazer um treinamento com os 5 mesários para que, se por acaso ocorra algum problema, qualquer um deles, porque a ordem é hierárquica. Se o primeiro não for, assume o segundo e assim sucessivamente. E quem estiver presidindo a sessão tem poderes legais para requisitar qualquer pessoa na fila para trabalhar na mesa. Isso é legislação, isso aí. Então, o que acontece ali? Todo mundo fica sabendo. E você começa a bater papo com os presidentes depois, ou com as... E eu ouço histórias de presidentes que foram no treinamento e foi na hora de encerrar a urna e esqueceu, deu branco, apesar de ter um manual lá, aí foi pedir socorro na outra sessão. Tudo bem, o pessoal vai lá, ajuda. Então eu imaginei o seguinte: se 5 pessoas souberem, ouvirem o que eu tenho para falar, fica mais fácil delas conseguirem resolver os problemas que aparecem na urna. Então o que acontece? Eu tenho que dar treinamento de urna para 625 pessoas, porque os mesários da justificativa não precisam e o apoio logístico é outro tipo de orientação. Então essas 625 pessoas, num primeiro momento, a Justiça Eleitoral não dispõe de prédio nem nada. Eu precisava de requisitar um lugar grande. E eu consegui um prédio grande por 3 dias só. Um prédio particular grande por 3 dias. E aí eu tinha que chamar
na faixa de 230, 220 pessoas de cada vez para falar. Agora você imagina eu falando para 220 pessoas de cada vez, 230 pessoas, e eu tendo que colocar 40 e poucas urnas para treinar. E no cartório nós somos em 5. E eu não posso fechar o cartório para dar treinamento, então o cartório tem que ficar aberto, eu tenho que ficar com pelo menos 2 pessoas no cartório. Então nós temos 3 para cuidar disso aí. Então é complicado. E aí, então eu marquei, mas era o que eu tinha. Então no primeiro momento eu marquei o treinamento, esse para as eleições gerais de 2014, para os dias 9, 10, 11 e 12, que seriam 10, 11 e 12 de setembro, que seria quarta, quinta e sexta, que eram os dias que eu tinha disponível, para o Clube Penapolense, que atendeu a nossa requisição, e eu marquei lá. Aí depois, com o andar do desenrolar das coisas, eu descobri que a prefeitura dispõe do Cine Lumine, eu não sabia desse detalhe. E eu fui lá, pedi autorização, e eu fui lá visitar o local. E eu tenho exatamente uma estrutura que eu preciso lá. Eu tenho as cadeiras num lugar, e lugar para pôr as urnas em outro, porque ninguém faz o treinamento sentado. O treinamento é em pé, porque todo mundo fica em volta da urna mexendo. A ideia é mexer na urna mesmo. Fazer a urna parar, desligar, fazer a urna dar problema. Essa é a ideia mesmo. É um test drive na urna, causar problemas na urna para a gente poder saber o que fazer. E aí eu descobri que lá, no Cine Lumine, então, o que acontece? Eu consigo abaixar. Eu falo por volta de 70 pessoas só de cada vez. Eu vou falar mais vezes, mas vou falar para menos pessoas. O que para mim é muito interessante, porque eu tenho um melhor aproveitamento. Então, quando eu falo, as pessoas estão confortavelmente sentadas lá. A partir do momento em que começar o treinamento, elas sobem para o palco, cada equipe assume uma urna e a gente começa os trabalhos ali, que são efetivamente todos na prática. E o treinamento vai ocorrer quando? E aí eu tive que alterar, porque eu também não tinha data no Cine Lumine para 10, 11, 12. Então nós passamos de 15 a 19 para a semana seguinte e pudemos definir os horários com mais precisão. Eu posso dar 2 treinamentos num dia só. Samuel, e essas pessoas que trabalham nas eleições, elas têm alguns benefícios. E também gostaria que você informasse quem tiver o desejo de colaborar nas próximas eleições, nas futuras eleições, é só procurar um cartório eleitoral? Nós temos... O que a lei determina? A lei determina que cada vez que você for convocado para trabalhar pela Justiça Eleitoral, você tem direito a 2 dias de descanso. Esses 2 dias, também queria deixar bem claro, você não é obrigado a tirar época nenhuma, você pode, mas são negociáveis com o patrão. São negociáveis. O patrão não é obrigado a te dar o dia que você pede, mas ele também não pode deixar de te liberar os 2 dias. Então, nesse ano, por exemplo, nós vamos ser convocados para o treinamento, o mesário vai ter 2 dias de folga. Aí ele vai trabalhar no dia 5 de outubro, ele tem mais 2 dias de folga. E se por acaso houver um segundo turno, ele tem mais 2 dias de folga. Então ele deverá ter de 4 a 6 dias de folga. Negociáveis, porque as empresas também têm as necessidades dela. Então, esse tipo de... Normalmente, para que a gente não atrapalhe as empresas particulares, a gente dá preferência aos servidores públicos, em qualquer esfera, municipal, estadual e federal. Porque, como o próprio governo precisa fazer, ele não se incomoda em dar os 2 dias. Tá. Paralelamente, nós convocamos. Mas, paralelamente, existe um programa chamado Mesário Voluntário dentro do TSE, onde você pode acessar, inclusive, pelo site, onde você coloca os seus dados lá. Você se cadastra como mesário voluntário. Esse ano, especificamente em Penápolis, nós tivemos 82 cadastros. E eu aproveitei todos de mesário voluntário. Porque o interessante do mesário voluntário é isso mesmo, ele é voluntário. Então, ele quer trabalhar. Diferentemente das pessoas que são convocadas por lei, que tem, algumas querem, outras não, vão por determinação de lei, você entendeu?
Mas existe o programa, então, de mesário voluntário, onde cada vez as pessoas vão descobrindo mais, e não necessariamente só pelo site. Muitas pessoas entram no cartório lá, eu gostaria de trabalhar. Eu já anoto o nome numa determinada lista e as pessoas já são chamadas assim que necessário. E recentemente a Câmara Municipal aprovou o projeto apresentado pelo presidente do Legislativo, Kaique Rossi, que dá isenção na taxa de inscrição em concursos municipais. Então isso aí é muito interessante, porque você estimula, é mais um estímulo para você ser mesário. Então você sendo mesário, além dos 2 dias, obviamente, você sabe que se nos próximos 2 anos, qualquer concurso municipal que tiver, está isento da sua taxa. É mais uma benesse que a pessoa recebe por isso aí. Entendeu? Samuel, e a apuração? Qual que é a previsão? Como que vai funcionar? Bom, a apuração funciona da seguinte forma, né? Nós temos todos os programas próprios no cartório para a transmissão de dados. Hoje, desde a última eleição, os dados são todos registrados em pendrive. Anteriormente eram em disquete. Aí passaram a ser agora, depois da última eleição, em pendrive. Então, a mecânica é o seguinte: terminou a eleição, os presidentes fecham a urna lá normalmente, retiram os pendrives e, sob escolta policial, vem até o cartório eleitoral e apresentam todos o que precisa apresentar, mais o pendrive onde nós colocamos no sistema e transmitimos os dados. Aí existem 2 coisas que eu preciso falar. Uma é que esse ano nós temos então 125 presidentes e 43 pessoas de apoio logístico. Então esse ano a primeira alteração que nós vamos fazer é: os presidentes não virão mais para o cartório eleitoral. O apoio logístico receberá os pendrives lá na escola e aí sim os apoio logísticos, são 43, virão para o cartório. Em vez de eu receber 125 presidentes, faz aquela fila, aquele tumulto todo, eu vou receber 43 pessoas de apoio logístico com os mesmos pendrives. Como é necessário que haja a escolta policial, vou pegar, por exemplo, a faculdade, nós temos 15 sessões lá. É muito trabalhoso você conseguir os 15 presidentes descerem sob escolta policial. Porque um vem no carro da polícia, outro não cabe, vem no carro dele e vira uma confusão. É necessário porque, se ocorrer alguma coisa entre o seu local de trabalho e o cartório eleitoral, se ocorrer alguma coisa com esse pendrive e você estiver sob escolta policial, tranquilo, tudo bem, você está protegido por lei. Se você resolver vir sozinho para o cartório eleitoral, com o pendrive por sua conta e risco, e acontecer uma coisa, você responde por crime eleitoral. É bem diferente. Então nós fizemos uma reunião e tal, conversamos com o juiz eleitoral e ele aprovou a ideia de que nós vamos diminuir então o número de pessoas que vêm. E aí nós conseguimos que o aparato policial consiga dar esse tipo de cobertura mais efetivamente. Uma segunda informação é que na próxima eleição, então, está tudo preparado para não vir mais ninguém trazer pendrive no cartório eleitoral. Então, como é que vai ser? Todas as leituras serão feitas através da escola onde eles estão. Então, os presidentes, ao terminar a eleição, vão se dirigir à secretaria da escola que eles tiverem e lá tem uma pessoa no computador preparada com programas criptografados e tudo, que vão fazer a transmissão diretamente da escola. Então, aí nós já aumentamos a segurança, porque nós já não precisamos mais de todo aquele aparato policial que é movimentado para poder trazer esses presidentes para o cartório eleitoral. E isso tem um nome, chama-se JE Connect. Hoje, nessa eleição, nessa próxima eleição, nós teremos 2.500 pontos já de JE Connect no estado de São Paulo, que está em teste. Ok? Para apuração aqui em Penápolis, qual que é a previsão de Penápolis já saber quem que foi mais votado para presidente, governador, deputado, senador? Considerando que uma votação termine normalmente às 17 horas, até às 17h30, mais ou menos, nós já conseguimos receber, 17h40, até 45 minutos depois, nós já recebemos todas as mídias já. 1 hora depois, nós já temos quase toda a totalização. Se todos os programas correrem normal, tudo correr dentro do esperado, 1 hora depois nós já teremos 90% da totalização já. Na penúltima eleição,
nós terminamos a eleição por volta de, presidencial, inclusive, por volta de 7h40. Na última já foi 7h15 da noite. Então a tendência, justamente pelos computadores que são mais rápidos e pelos programas que são mais rápidos, a tendência é o tempo ir diminuindo. Então nós calculamos que até umas 19h30, mais ou menos, nós teremos os resultados já. Samuel, o cartório eleitoral de Penápolis fica na Rua São Francisco, ali próximo ao Santuário São Francisco, e também tem o seu período de plantão para atendimento aos eleitores. Isso, nós estamos ali subindo a Rua São Francisco, ou descendo, como queira. Nós temos no número 140 e junto, vizinho da gente ali, que a gente costuma brincar dizer que é parede meia, nós temos o cartório da 289, que é o 140A. Nós cuidamos do município e a 289 cuida da comarca, de 6 cidades da comarca. Nós, até depois das eleições, estaremos abertos todos os dias até às 19 horas. Por enquanto, nós não temos ordem ainda de trabalhar de sábado e domingo, porque todos os recursos são impetrados em São Paulo, porque como o registro é estadual para deputado e federal também, são tudo em São Paulo. Então, nenhum cartório pode receber nenhum recurso. Então, é desnecessário nós darmos plantão de sábado e domingo, exceto se tivermos algum trabalho que deva ser desenvolvido internamente. Mas todos os dias até às 19 horas estamos no cartório lá. Lembrando então que Penápolis tem 45.778 eleitores aptos a votar nas próximas eleições, e gostaria que você também deixasse uma mensagem da importância do voto, né, da população. O que a gente percebe é que a população, de uma certa forma, vê muito caso de desmando do dinheiro público, sobre todos os aspectos executivos e legislativos, mas duas coisas precisam ser colocadas. Primeiro, que quem faz a eleição é a própria população. A Justiça Eleitoral não tem servidores para isso. Então, primeira coisa para uma transparência é a própria população que faz a eleição. Sem a população não tem a eleição. E elas elegem as próprias pessoas do povo. Então, o que é interessante? É você saber que o seu voto tem significado. Por mais que você ache que não, mas seu voto tem significado. Existe uma propaganda sendo veiculada, onde o locutor diz que quando você vota em alguém, você está passando uma procuração para essa pessoa. Eu concordo com aquele locutor plenamente, porque eu, enquanto cidadão, eu gostaria, por exemplo, que houvesse um investimento maior numa área, por exemplo, na saúde pública. E aí aparece um candidato que tem essa condição e fala para mim, olha, eu vou fazer, minha intenção é fazer um investimento grande na saúde pública. Então, o que aquele candidato, se eleito, pretende fazer, era o que eu gostaria de fazer se eu estivesse lá. Então, o que eu faço com o meu voto? Eu passo uma procuração para ele. Então, eu vou votar em você, para que você, quando estiver lá, você faça isso que você falou que ia fazer, porque é o que eu gostaria que você fizesse. E aí, eu estou falando de saúde, mas podemos falar de educação, de transporte, de qualquer área que possa lhe interessar, sobre qualquer aspecto. Então, quando você vota em alguém, na verdade, você está passando para ele aquilo lá. Por isso, a pessoa tem que ser cobrada depois, tá? E as leis, a gente fala muito em desmando público, as leis cada dia estão mais duras. Cada dia que passa, as leis estão mais duras. Pode ver, todo dia tem sempre alguém sendo denunciado e sendo condenado, alguém que é famoso no plano político. Então, isso, só quem vai conseguir resolver esse tipo de problema é a própria população. Então, quanto menos pessoas aparecerem para votar, de menos voto os candidatos vão precisar. Então eles não vão representar a maioria das pessoas. Então, quanto mais pessoas aparecerem, mais será o candidato vai ter que se mostrar, porque ele vai ter que ter mais votos. Se as pessoas começarem a não aparecer, ele, com qualquer meia dúzia de votos, ele se elege, e ele não é representatividade. Ok, eu deixo agora espaço para suas considerações finais e também para estar reforçando as orientações ao eleitor penapolense aí, né, para a próxima eleição no dia 5 de outubro, e também a possibilidade de segundo turno, que é o último domingo de outubro.
Olha, como é de conhecimento de todos, a eleição começa para o público às 8 horas. Okay? Começa para os mesários às 7 horas, onde eles chegam na sessão para conferir as urnas, e começa para o público às 8 horas. E se encerra às 17 horas ininterruptamente. Não existe horário de pico. O que existe são um costume das pessoas quererem logo cedo para ficarem com o domingo livre. Então, mas, de qualquer maneira, é das 8 da manhã às 5 da tarde. O que eu digo, vou repetir novamente, é que você saiba em quem você vai votar. Tenha ideia do que você quer fazer e leve a cola lá no dia da eleição. Discuta com o seu vizinho, com a sua mãe, com o seu pai, discuta com a sua família. O que você acha que aquele candidato está falando? Porque eu sempre, quando vou dar palestra nas escolas, eu digo o seguinte: façam as 2, 3 perguntas para o seu candidato e deixe que ele responda. Porque o peixe morre pela boca. Se ele começar a falar coisa que você vê que não dá para ele fazer, então você já vê que ele já está... Deixa ele falar sozinho, aí você discute com a sua família, você viu o que ele falou lá aquela hora, tal. Essa troca de informação, o que você está achando, o que você está deixando de assar, você acha que isso... Essa troca de informação é que vai fazer com que você crie a sua ideia de quem poderá. E não tem jeito, tudo vai ter que ser melhorado, assim como a Justiça Eleitoral vem apurando suas formas para cada dia ficar melhor. Nós também, votando, teremos que cada dia apurando e tirando as pessoas que estão lá para fazer aventura e não estão lá preocupados com a administração. Ok, obrigado pela sua presença. Eu conversei com Samuel Pereira da Silva, chefe do Cartório Eleitoral de Penápolis. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima oportunidade.